Pessoal, o vídeo de hoje vai falar sobre confecção do aparelho de expansão rápida do tipo IRAX. Num vídeo passado nós explicamos os tipos de expansores dos aparelhos de expansão rápida e hoje eu vou mostrar uma forma simples, fácil de executar e confeccionar um aparelho de expansão rápida do tipo IRAX. O aparelho do tipo IRAX tem esse nome exatamente por causa da sua maior indicação dele, que é por ser um aparelho higiênico. Então o nome dele veio da sigla IRAX, de Hygienic Expansion Maxillar. Então a principal indicação dele são em casos em que eu consigo manter uma higiene muito melhor do que um aparelho, por exemplo, o RAS ou o McNamara. Ele é um excelente aparelho também para o dia a dia da clínica ortodôntica, ortopédica e também para casos cirúrgicos em que eu necessito fazer uma cirurgia ortognática a nível hospitalar. O aparelho IRAX ele é um aparelho ortopédico, ortodôntico, que promove uma separação da sutura palatina mediana durante o processo de expansão. Ele é chamado de expansão rápida porque ele tem um processo teoricamente rápido, que pode levar em média de 4 a 6 meses. Reparem aqui os exames radiográficos demonstrando a abertura da sutura palatina mediana, que são a separação dos dois ossos entre da maxilar direito e esquerdo, e o processo de cicatrização, então, que é o de contenção, é o que vai relacionar esse tempo de cicatrização óssea. Bom, as indicações para o aparelho IRAX, como a grande maioria dos aparelhos de expansão rápida, a principal deles é a atresia maxilar. Então, naqueles casos em que eu tenho uma atresia maxilar, consequentemente, eu vou promover um aumento do perímetro do arco. Então, como o próprio nome diz, eu vou promover uma expansão, aumentando o perímetro do arco. Eu vou corrigir as mordidas cruzadas. Então, a maior indicação deles são principalmente naqueles casos de mordida cruzada, unilateral, bilateral ou anterior. Naqueles casos em que o paciente tem uma classe 2 e tem um retrognatismo mandibular decorrente à atresia da maxila, então naqueles casos que eu necessito pacientes classe 2 expandir de juntar a maxila antes de mexer na mandíbula. Nos casos de preparo cirúrgico, maioria dos casos pacientes classe 3, mas também existem casos de pacientes classe 2 que necessitam, que são quando eu tenho uma atresia também, e naqueles casos em que o paciente às vezes não tem uma atresia muito grande, não tem mordida cruzada, mas ao sorrir ele tem um corredor negro, que a gente chama, que está relacionado então com uma expansão dentária, em que eu preciso melhorar esse sorriso bucal. Para que nós confeccionamos agora o nosso aparelhinho, que é muito simples de fazer, nós precisamos ter feito a nossa moldagem de transferência, e nessa moldagem de transferência eu tenho que ter transferido as bandas, né, de pré-molares e molares, se for o caso, que nem nesse modelo que eu estou ilustrando aqui, e utilizar uma cera também para fixação, e aí sim a gente vai escolher o nosso parafuso de expansão. Lembrando que o nosso parafuso de expansão, no caso, é da marca Morelli. Existem vários tamanhos, de 7, 9, 11 e de 13 milímetros. Eu sempre sugiro comprar o maior, mesmo que você não utilize, é melhor você sobrar do que faltar, então se compra sempre o de 13 milímetros. A primeira coisa que a gente vai fazer vai abrir esse parafuso de uma forma que eu consiga aumentar a espessura desse parafuso, e vou fazer uma convergência para que ele entre o mais próximo possível ao palato, ao mesmo tempo sem encostar no palato. Nessa técnica eu utilizo 2 vezes o alginato, que é uma técnica mais simples de ser realizada, mas eu também posso fazer uma vez só a aplicação do alginato. Então eu faço primeiro um alginato somente para posicionar o parafuso no centro do palato, e aí na sequência, um detalhe importante é que eu não posso esquecer sempre de posicionar a seta do aparelho sempre na posição correta, como está indicada na imagem aqui. O primeiro alicate que a gente vai usar, que é o que a gente mais utiliza, é o alicate tridente, né? Como o próprio nome diz, ele tem 3 dentes, ou também chamado de número 200, e ele que vai fazer a dobradura da haste do parafuso. Então eu vou usar, repara que aqui eu tenho uma marcação com uma caneta permanente, então eu vou marcar o bem próximo da minha banda e vou começar fazendo as dobras do meu disjuntor. Outro alicate que eu uso também bastante é o alicate universal. Então assim que eu fiz a dobra,
o alicate universal vai contornar esse meu braço, levando ele o mais próximo da banda. Então repare aqui, ó, que desse lado aqui a banda já está tocando e está muito próximo das bandas e muito próximo do dente. E ao mesmo tempo esse outro lado aqui ainda está um pouquinho afastado. Então eu tenho que encostar, chegar o mais próximo possível das minhas bandas para que eu realize esse meu disjuntor. E aí sim eu vou adaptando ele e vou tentando chegar o mais próximo possível e cortando as hastes finais quando eu chego mais próximo da banda. Na sequência, então, eu faço novamente um alginato, que ele vai fazer o que? Ele vai promover a estabilidade do modelo de gesso, a estabilidade do expansor e, ao mesmo tempo, ele vai proteger o meu parafuso contra a solda, que vai ser na sequência que nós vamos utilizar. A gente vai fazer então um processo de solda das bandas com o parafuso, tá? E eu gosto bastante desses maçaricos, que são até maçaricos culinários, vêm de material de construção, de plástico, eles são até bem mais em conta, e utilizar os materiais da Morelli, tanto a solda prata quanto o fluxo de prata, e a gente vai colocar aqui e vamos promover o processo de solda, que é muito simples, muito fácil de realizar. Feito isso, o meu aparelho então ele está pronto, soldado, só que está com um aspecto queimado. Então agora na sequência eu vou ter que promover o polimento desse meu aparelho, tá? Eu gosto também de utilizar muito uma broca Maxi-Cut. Então se você tem uma broca Maxi-Cut mais velha, que já não corta mais resina, ela é excelente porque ela consegue tirar os excessos e ao mesmo tempo já fazer um polimento. E para o final eu utilizo uma pedra montada desse tipo branca para executar a parte final desse polimento desse meu aparelho IRAX. E aí, por final, o aparelho está pronto e vamos fazer a cimentação. Lembrando que a cimentação é sempre com cimento de ionômero de vidro, que pode ser dual, tanto químico quanto foto, ou às vezes só foto também. Aqui tem a sugestão de 3 cimentos de ionômero, sendo que aqui é o melhor deles, é o da Multicur da 3M. Esse é um Fuji, também é um excelente cimento ortodôntico de cimento de ionômero de vidro, e o Meron também, que são os 3 mais utilizados aqui para a cimentação do meu aparelho de expansão rápida. Repara aqui, ó, a foto final em que eu tenho o parafuso já aberto após a ativação, a abertura da sutura palatina mediana e aqui o meu limite posterior de abertura do meu paciente, aonde provavelmente já foi cruzada a mordida, ou eu promovi a expansão total, aonde eu tenho cúspide palatina dos superiores tocando em cúspide vestibular dos inferiores. Tá bom, pessoal? O vídeo de hoje, então, foi para falar dos aparelhos de expansão do tipo IRAX, a confecção super fácil, super tranquilo de fazer. Eu sugiro que todo ortodontista deva realizar o seu próprio aparelho, até porque você vai ter uma praticidade e principalmente um tempo de trabalho, tanto você quanto o teu paciente, e também em casos, por exemplo, que aconteça uma quebra, o próprio ortodontista consegue resolver o problema, tá bom? Pessoal, espero vocês no próximo vídeo e um forte abraço.